Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Franzmann, seja bem-vindo a esse canal. Você, a partir de agora, vai entrar comigo em uma meditação da palavra que certamente vai ajudar a sua fé a ser fortalecida. A Bíblia Sagrada é o manual para o ser humano encontrar o caminho da felicidade que Deus já tem preparado para todo ser que vive. Por isso é ouvindo a voz de Deus pela palavra que a nossa fé ela surge de uma forma real para nos dar a capacidade de vencermos e enfrentarmos todas as situações da vida. A palavra que eu trago está em Lucas capítulo 4. Você vai acompanhar na tela o versículo e nós vamos meditar aqui em alguns desses versículos desse capítulo, a tentação de Jesus. Antes de iniciar, se você não é um inscrito, inscreva-se no canal. Deixe também ali o sininho ativado para que quando vier um vídeo novo você seja a primeira pessoa a ser notificada. Deixe também o seu like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas que vão receber essa palavra. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Entenda bem, Jesus é o nosso exemplo maior. Nesse texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele então é o exemplo para nós, cheio do Espírito Santo. Se nós quisermos estar capacitados, fortalecidos o suficiente para vencermos as tentações e as provações da vida, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo Consolador foi enviado para nos ensinar todas as coisas. É através da comunhão com o Espírito Santo que nós teremos a condição de saber como agir e não agir, o que fazer, o que não fazer, como enfrentar o mal e como vencer qualquer situação. Você vai ver aqui a sequência agora e vai entendendo melhor. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, então a tentação vem do maligno, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Satanás, o diabo, tentou Jesus na hora que ele mais estava necessitado. Imagine você, 40 dias sem comer, sem se alimentar, então ele teve fome. Aquela fome caiu sobre ele, diz o versículo 2. E você já vai ver comigo qual que foi a tentativa que Satanás fez com ele. Se Jesus não fosse cheio do Espírito Santo, iria falar mais alto a carne. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, o que prevaleceu na vida de Jesus foi a ordem divina. E por isso que ele prevaleceu na tentação. Se você é um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, seja qual for a sua posição, para que você não caia em qualquer tentativa do maligno, busque ser cheio do Espírito Santo. Essa é a coisa principal na vida de qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida e abençoada por Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Versículo 3 aqui diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Olha como o diabo é bonzinho aqui nesse versículo. Ele chegou até Jesus, pensando de repente: Jesus, eu sei que você não gosta muito de mim, mas eu tenho aqui uma boa ideia para te dar. Se tu és o Filho de Deus, ora bolas, por que o Senhor então não pega essas pedras e transforma ela em pães? E aí você vai resolver o seu problema. Cuidado quando você tiver uma grande necessidade. O diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar.
Ele viu que Jesus estava com fome e foi justamente nessa tecla e bateu ali. Aquilo que você tiver tendo na sua vida hoje como sua maior necessidade, a coisa que você mais está precisando urgente, cuidado, é ali que ele vai vir para te oferecer uma proposta, uma sugestão, e que vai ser a tentativa dele de tirar da palavra de Deus e fazer você cair na rede dele. Portanto, a comunhão com o Espírito Santo é o que vai te fazer discernir quando uma voz, ainda que sugerindo uma coisa boa, ela não é de Deus. Porque o diabo, ele sugere para nós coisas boas aos olhos humanos, às vezes. Mas que se cairmos naquela direção boa, entre aspas, do mal, há caminhos que para o homem são bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E esse era um caminho que o diabo apontou para Jesus, que se ele obedecesse, se ele seguisse aquela ordem, aquela ideia do diabo, ele sairia da ordem de Deus. Aqui diz a resposta que Jesus deu no versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como seria bom se a humanidade entendesse isso? Quantas pessoas vivem pelo pão e não vivem pela palavra? Jesus, ele citou a palavra que liquidou ali agora aquela sugestão diabólica. É como se Jesus dissesse assim: ô diabo, você acha que vai me pegar? A pior fome não é a fome da comida, a pior fome é a fome da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede de Deus, e eu estou na palavra. Eu não preciso seguir o que você está me dizendo. Quantas pessoas precisam ajustar a sua vida nesse ponto? Quantos pais de família precisam ajustar a sua vida de pai, de homem de casa, de líder, de cabeça? Quantos que vivem para trabalhar, mas não trabalham para viver? Quantos que deixam de estar presentes em suas casas para estar numa correria louca, desenfreada, em busca de pão? E não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ô pai, você tem que dar uma atenção para os seus filhos. Marido, a sua esposa está desanimando. Você busca pão e mais pão, mas o papel da palavra que diz que o marido tem que amar a esposa, você não está fazendo. Ô esposa, ô mulher, você está numa busca desenfreada agora por uma independência que você não precisa ter? Que agora eu quero trabalhar, porque eu quero estudar, que eu quero fazer isso, e eu vou abandonar minha casa, eu vou deixar minha casa sem dona. Sabia que o maior cargo e título mais nobre que uma mulher pode viver e executar com louvor é ser uma boa dona de casa? As feminazes aí vão me liquidar agora. Mas as mulheres piedosas e tementes e servas de Deus vão agora ser confortadas sabendo que ser uma boa dona de casa é a mais nobre missão que uma mulher pode executar. Cuidar dos seus filhos, da sua casa, auxiliar o seu marido, apoiá-lo em sua missão de buscar o pão de cada dia, organizar os almoços, jantares, as roupas, as coisas, as andanças. Nem só de pão viverá o homem. Não, mas eu quero sim. Eu quero trabalhar, eu quero viver e eu quero fazer as coisas. Você vai trocar um banquete que Deus tem para você para ir lá comer pedras que o diabo está te dizendo para comer. Aqui no final dessa mensagem nós não vamos ler todas as tentações, essa foi só a primeira, teve mais duas. E Jesus venceu todas elas citando a palavra. No fim da tentação vieram os anjos e serviram o Senhor um banquete. Se Jesus tivesse ido atrás da conversa do diabo e feito das pedras pães,
ele talvez deixaria de provar do melhor que o Pai, Deus, havia preparado já para ele. Você não tem que fazer das pedras pães. Você precisa se manter firme. Jesus aguentou um pouco aquela fome. Ele poderia ter pensado, não, mas eu estou 40 dias, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou comer transformar essas pedras em pães e vou comer. Ele aguentou aquela fome e disse, não, diabo, você não vai me vencer não. Está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deus vai me dar a palavra aqui, ela vai se cumprir, eu vou vencer isso, a minha honra vai chegar, a minha recompensa vai vir. E é assim. E ele então foi honrado pelo Pai. Você acha que Deus não vai te honrar se você cumprir a palavra de Deus? Você acha que Deus não vai te recompensar se você fizer a sua parte fielmente, crendo na palavra? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Busque a Deus. A sua honra, a sua recompensa vai chegar. Não caia na besteira de trocar o banquete que Deus tem preparado para a sua vida para correr atrás de pedras que o diabo quer dizer para você que são pães, mas você vai comer o pão que o diabo amassou. Não, não. Você vai comer o melhor. Que Deus te fortaleça através dessa palavra e te conduza a viver aquilo que Ele tem para a sua vida e as promessas dele se cumpram. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, que através dessa palavra, desse vídeo, dessa mensagem que nós entendemos que Jesus era cheio do Espírito Santo, que Ele era alguém que não caía na cilada do diabo. Faça-nos também sábios, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua verdade. Meu Deus, aonde essa pessoa estiver sofrendo uma tentação, dá o escape para ela, Senhor. Mostra o caminho que ela vai sair desse mal e vai ser honrada. Coloca na boca dela a Tua palavra. Ó Espírito Santo, faça ela lembrar do que Jesus já disse ao coração dela. Porque nem só de pão viverá o homem. Não é correndo atrás das coisas desse mundo que nós satisfaremos nossas necessidades ou preencheremos nossos vazios, Senhor. Mas é na Tua palavra. Eu então abençoo essa vida e digo mal, vai embora, para nunca mais voltar. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te ilumine. Deixe o seu comentário, o seu like, mais uma vez eu te peço. Compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe você. Até o próximo.